Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Márcio e sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Seja bem-vindo. Esse é o nosso vídeo de estreia de estudos e devocionais da Palavra de Deus. Será uma honra poder ter esse tempo de qualidade com vocês e com toda certeza teremos um tempo de qualidade também com Deus. Reserve esse tempo. Se você tiver condições, deixa uma Bíblia separada aí do teu lado, que com certeza vai ser de muito auxílio nesse momento, tá bom? De repente você está com a tua família, então sejam todos bem-vindos e vamos ter um tempo de oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos porque podemos ter acesso à Tua Palavra e que a Tua Palavra fale e cale profundamente no coração de cada um de nós, ó Deus, que nós possamos entender, compreender e aplicar em nossas vidas a palavra do Senhor, que é a palavra viva e eficaz para cada um de nós. Nos dá direção, nos guia nesse momento, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesse momento é o Salmo 46. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 46. Só lembrando que eu vou utilizar a versão NVI. Se você tiver outras versões aí da Bíblia, não tem problema algum. Porém, eu vou utilizar a NVI, tá bom? Vamos à leitura então. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Uma das melhores formas que temos para perceber o mundo ao redor, com toda certeza, é a oração. A melhor forma da gente perceber o que está acontecendo ao nosso redor, com toda certeza, é a oração. Por que eu digo isso? Tome como exemplo, quando nós nos reunimos aqui na igreja, nos encontros de oração, as pessoas falam e pedem oração para o familiar, que passa de repente por um problema de saúde, pede oração por trabalho, fala sobre as questões do dia a dia, pede inclusive pela situação da nação, por exemplo, como estamos em dias de quarentena, questão do coronavírus, enfim, a oração é uma das formas que nós temos para parar com a correria diária e perceber o mundo ao redor. Com toda certeza você mesmo teria motivos para acrescentar a uma lista de orações, né? Mas o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte, de que definitivamente a vida nem sempre é como nós tínhamos planejado. É exatamente esse o ponto que começa o Salmo 46. Esse é o contexto do Salmo 46. Perceba comigo, verso 1 fala de adversidade. Verso 2 fala, terra trema e os montes afundem no coração do mar. Verso 3 fala de águas turbulentas e fúria. Verso 4 fala de reinos que se abalam. Verso 9 fala de guerra, situações de dificuldades que incomodam, que geram incerteza, todas essas, e muitas vezes conosco também. Mas não são, e nós vamos perceber isso, não são essas situações que vão determinar a forma como o salmista
encara a vida. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. O salmo é dividido em estrofes, tá? São 3 estrofes, do verso 1 ao 3, do 4 ao 8 e do 8 ao 11. Nós vamos reler essas estrofes. Então acompanha comigo a primeira estrofe, dos versos 1 ao 3 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Um termo importante aí é o embora, ou dependendo da versão que você tem, pode ser que apesar de. Então, apesar do cenário da vida nem sempre ser animador, apesar do cenário da vida muitas vezes ser desafiador, embora a terra trema, embora os montes se afundem, embora as águas turbulentas existam. E note que essas situações da terra trêmula, dos montes se afundarem, são situações que nós absolutamente não temos controle algum. Não temos controle, não temos como conter, por exemplo, um terremoto. Aqui o salmista fala de situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Em certa escala, é um pouco do que nós estamos passando nesses dias, não é verdade? Nós estamos tomando todas as precauções possíveis com a questão do coronavírus, mas às vezes, não sei você, mas a impressão é de que as coisas estão um pouco fora do controle, as pessoas estão com medo, as pessoas estão se cuidando, graças a Deus, mas as coisas parecem às vezes que estão um pouco fora do controle. É lógico que nós não vamos ignorar as adversidades, elas estão aí. O salmista fala de adversidades. Lembre, apesar de tudo, o que o salmista vê em meio às adversidades? Verso 1: Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Sem ignorar as adversidades de maneira alguma, o salmista é levado a mudar completamente a perspectiva de vida dele, da situação que ele está passando. Isso acontece porque a situação mudou? Não, de momento. Não, a situação parece, pelo contexto do salmo, difícil? Parece. O que muda? Muda é a forma como ele percebe tudo isso. Ele percebe de que a força que mantém ele vivo, que cuida dele, não está nesse caos que muitas vezes o mundo se apresenta. A força que o mantém de pé vem e está em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Deus é a nossa força ou Deus é mais uma opção que eu posso ou não tomar de me refugiar nela, de buscar força nela? Te faço uma outra pergunta. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo ou aquele que você valoriza? Por mais que eu diga que algo ou alguém é importante, esse algo só é de fato importante quando eu me refugio nisso, ou eu busco nisso, ou nesse. O salmista reconhece que ele é oscilante. Então, a lição que nós podemos tirar dessa primeira estrofe, reconhecendo a nossa oscilação, inclusive quanto à fé. A primeira lição que eu creio que nós podemos tirar dessa estrofe é a de que, embora o tumulto, Deus é refúgio e fortaleza, está sempre presente. Guarda isso no teu coração.
A segunda estrofe, então, vai dos versos 4 ao 7. Acompanha comigo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui nós precisamos entender bem o que é essa relação que o judeu tinha com a Cidade Santa. A Cidade Santa aqui é Jerusalém. E em Jerusalém havia o lugar santo, chamado aqui de Santo Lugar, que é o templo central em Jerusalém. E era lá no templo onde Deus se manifestava uma pessoa muito específica, que é o sumo sacerdote. Então Deus falava o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote assim falava com o restante da nação. E é desse lugar santo, dessa cidade santa, fluíam rios. E o que o salmista quer dizer aqui é que dessa relação que Deus tem com o seu povo, da pessoa que se agarra pela fé nessa relação, ela vai experimentar vida. Essa é a relação que o judeu faz ou fazia ali com a terra santa, com o santo lugar. Ainda que as nações se agitem, reinos se abalem, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, um dos antepassados mais importantes do povo judeu. Ele, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Qual que é a lição que nós temos aqui? A lição que nós temos aqui é de que, sendo Deus quem Ele é, fortaleza e refúgio, socorro sempre presente, então que a gente se agarre em Deus pela fé, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus que se relaciona com o seu povo. Aí você pode talvez perguntar assim, mas pastor, não é lá no templo? Não é num lugar específico? Não, não é lá no templo, num lugar específico. Pode ser nos templos, tantos hoje espalhados por todo o mundo, mas não é apenas e tão somente nesses locais. Por quê? Por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Em Jesus nós entendemos como que Deus se relaciona conosco. Acontece que a forma de relação com Deus, através de Jesus, nós experimentamos de uma nova realidade. De que realidade é essa, pastor? É que na crucificação de Cristo, e você pode ver essa passagem, você vê que o véu que separava o Santo dos Santos, lá dentro do templo de Jerusalém, onde só o sumo sacerdote entrava, esse véu se rasga ao meio. O que Deus está dizendo é que, olha, eu me relaciono com todo o meu povo, não apenas com uma pessoa específica. Houve tempo que Deus, sim, falou através de Moisés, falou através de outros sumos sacerdotes, mas percebam que em Cristo eu falo com todos vocês. Vocês não precisam de um lugar específico, de uma pessoa específica, porque eu falo em Cristo, através de Cristo, eu falo com todos vocês. Logo após a ressurreição de Cristo, nós já vemos sinais dessa mudança. Quer um exemplo? Abre a tua Bíblia aí em Atos 2, dos versos 2 e 3. Olha o que fala. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Essa aqui é um episódio que acontece logo após a ressurreição de Cristo. E perceba que o que parecia línguas de fogo não pousou sobre a cabeça de um ou outro, mas pousa sobre a cabeça de todos. Percebe a forma de se relacionar? Ou seja, cada cristão tem acesso direto a Deus.
Não depende de lugares, não depende de pessoas, a não ser do próprio Deus, na pessoa de Cristo. Ah, pastor, mas tem mais algum lugar que possa falar algo parecido? Tem vários outros lugares. Quer mais um? Efésios capítulo 3, versos 11 e 12. Diz assim: de acordo com o eterno plano, ele realizou em Cristo, ele, no caso Deus, realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então nós chegamos na conclusão do Salmo. Se Deus é quem é, sendo Ele a nossa força, e sabendo que se faz presente numa relação cotidiana comigo e com você, logo, parem de querer resolver as coisas pela própria força. É o que fala o verso 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, a nossa humanidade insiste em resolver as coisas por conta própria. Deposita toda a sua fé em questões que passam, que são temporais, quando na verdade a maior força que nós podemos ter e nos agarrar pela fé é a força do que é imutável, do que é eterno, do que é onipotente, é a força que vem de Deus, é o próprio Deus. Veja os versos do 8 ao 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confiamos demais nas nossas forças. É assim comigo, é certamente com você. Seja por pensar que nós somos capazes o suficientes, ou seja por achar que somos fracos demais. Do contrário desses extremos, venham e vejam as obras do Senhor. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. E aqui uma observação importante, porque parar de lutar não significa displicência, não significa omissão. De maneira alguma. Muito pelo contrário. Significa parar de ver Deus como se fosse só mais uma opção. Parar de querer levar a vida pelas próprias forças. Porque Deus não é uma opção. Deus é Deus. E Ele governa. E Ele reina. E Ele é um Deus que é o único Deus que é o nosso refúgio. E Ele é presente. E Ele quer se relacionar com você a todo dia, a todo momento. De alguma forma, Deus está trabalhando na tua vida. E qual que é a conclusão que nós tiramos de tudo isso, pastor? É que nós podemos e devemos sim fazer muito pelas nossas forças. Com toda certeza, Deus te deu sabedoria, Deus te deu força física, Deus te deu saúde, Deus te deu oportunidades, Deus te coloca em situações que você sim deve, de alguma forma, fazer uso de todas as capacidades que Deus te deu. Sim, você deve e precisa sim se agarrar em muito daquilo que você é mesmo. Até porque é Deus que te dá. Mas, pelo próprio testemunho da história, quando a gente se agarra só nisso, ou confia demais nas próprias forças, é só olhar o caos que está ao redor. É só olhar nas questões das mais diversas, no que diz respeito à economia,
a política, a saúde, a segurança, enquanto o homem se agarra demais ou tão somente na própria força, o mundo vira em caos. De outra forma, ao contrário disso, parem de lutar pelas próprias forças. Confie em Deus. Deus existe, Deus é refúgio, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus presente, de cotidiano. Embora esse fato de que a sociedade é tão caótica que tenha crucificado o próprio Filho de Deus, apesar disso, Deus não desiste do plano que Ele tem para mim e para você. Ele envia Cristo Jesus para morrer na cruz e a partir de Cristo nós experimentamos uma nova aliança, baseada no que Cristo fez na cruz. Por isso que não se perde a salvação, porque a nossa salvação está baseada no que Cristo fez na cruz, está consumado. A partir do momento que a gente aprender a lidar com todas as situações diárias, tudo, planejamentos, questões financeiras, questões de família, de relacionamento, questões nossas, interiores, a partir do momento que a gente aprender a olhar para todas essas questões a partir do que Cristo fez na cruz e pelo que Ele é hoje, Ele é Deus presente na pessoa do Espírito Santo, na minha e na tua vida. A partir do momento que a gente desistir de lutar pelas próprias forças, fazer sim o que precisa ser feito, mas desistir de confiar somente nas nossas forças e confiar principalmente e absolutamente em Deus, tudo muda. E que essa força que vem de Deus esteja com você, com a tua família, principalmente porque a gente está passando tempos difíceis. Nós estamos passando por um período complicado, não só da nossa nação, da nossa região. Eu falo aqui de Blumenau, as coisas estão complicadas um pouco, questão de poder sair na rua, de não poder, de mercado, de farmácia, de tudo mais. As coisas não estão fáceis, mas que a força para prosseguir esteja, a minha e a tua força esteja no Senhor. Que Deus abençoe a você, a tua família, a nossa cidade querida, a nossa região, a todo esse Brasilzão, esse mundo que Deus também criou, que muitas vezes experimenta do caos até para nos lembrar de que a gente precisa se lembrar de Deus. A gente precisa se lembrar de Deus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é refúgio bem presente. O Senhor é um Deus que se relaciona com cada um de nós. O Senhor é Deus, ó Pai. Que a gente aprenda a viver cada questão do nosso dia a dia a partir dessa perspectiva, dessa realidade. E que a gente possa descansar no Senhor, fazer a nossa parte sim, com muito daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, ó Pai. Sabedoria, inteligência, condições e tudo mais. Mas que a gente desista de querer fazer as coisas pela nossa força. Que a nossa maior força esteja no Senhor. Abençoa cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Abençoa suas famílias, protege contra todo o mal. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém? É isso aí. Até o próximo encontro. Em Cristo, sempre conectados. Deus abençoe.